Bom, meus amados irmãos e irmãs, aqui estamos no meu canal secundário para a terceira e última parte do React ao conteúdo do Rodrigo Custódio lá no canal do Daniel Gontijo, que é um psicólogo ateu, tal, etc, etc, etc. Na sessão anterior, na parte 2, eles falaram um pouco sobre ateísmo, mas eu achei que o Rodrigo ia explorar um pouco mais essa questão aí, de dizer que o adventismo é uma porta para o ateísmo, o que inclusive deixou o Daniel Gontijo animado, né? Se fosse assim, seria bom que muitas pessoas se convertessem ao adventismo para daqui a algum pouco tempo se tornarem ateias, mas pelo que a gente viu, é aí entre 5 e 11% das pessoas que abandonam a Igreja Adventista do Sétimo Dia que se tornam agnósticos ou ateus, tá? Então é uma quantidade pequena. A maioria das pessoas que saem da Igreja Adventista continua acreditando em Deus, né? Então vamos avançar agora, eles vão começar a falar sobre decreto dominical e daqui eu vou até o final do vídeo para fazer a parte 3 e final do React, tá? Vamos que vamos. Ops. Decreto dominical é um termo, é uma expressão que eu já vi por aí uma vez. Eu acho que você falou um pouquinho sobre guardar o sábado, sobre guardar o domingo, mas não entrou direito nesse tema aí. Explica pra gente o que é esse decreto dominical e se tem a ver com a guarda do sábado. Ei, você! Ê, lasqueira, o pessoal quer ganhar dinheiro no YouTube, né? Ninguém quer trabalhar de graça, pelo amor. Opa. Às vezes o trabalho pode... Caramba, haja propaganda, hein, pessoal? Acho que seu áudio desliga. Verdade. Ops. Aí uma vez, eu acho que você falou um pouquinho sobre guardar o sábado, sobre guardar o domingo, mas não entrou os erros técnicos aí, não é culpa minha não. Entrou direito nesse tema aí. Explica pra gente o que é esse decreto dominical e se tem a ver com a guarda do sábado ou não. Sim, o decreto dominical é para você que não conhece a Igreja Adventista, que está assistindo, que nunca ouviu falar, ou que talvez você achar uma das coisas mais absurdas que você vai ouvir. Mas é bem simples de explicar. Volta na autoridade. Quem é a autoridade da Igreja Adventista? Voltamos nesse primeiro ponto que... Ai, Rodrigo, já tá começando mal, cara. É Ellen White. Então, Ellen White, como autoridade, ela tem, como diz aqui no voto 18, no livro de crenças da Igreja Adventista, no item 18, diz o seguinte: um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Este dom é uma característica da igreja remanescente. No caso, a igreja remanescente é a igreja adventista. É uma característica da igreja remanescente e foi manifestado no ministério de Ellen White. Então, a igreja adventista é remanescente, o Espírito de profecia é manifestado na profetisa dessa organização. Segundo parágrafo e último: como a mensageira do Senhor, isso é um documento oficial da igreja, seus escritos são uma contínua e autorizada fonte de verdade. Então, o membro da igreja adventista encara ela como uma fonte de verdade. É uma autorizada e continua. E proporcionam conforto, orientação, instrução e correção para a igreja. Então, através dela, tudo se estabelece. Então, a sua chave hermenêutica, eu quero compreender a Bíblia. Não entendi esse verso, o que eu faço? Vou para Ellen White, Ellen White me explica o que está aqui. Independente se é bíblico ou não, independente se foge da hermenêutica, se foge da exegese, independente. Ela é a autoridade, como você acabou de ver no voto da crença 18. Interessante que na parte 2 desse React, você fala que muitos pastores discordam da Ellen White, o que já demonstra que Ellen White não é a autoridade hermenêutica suprema dentro do adventismo, tá? E assim, é absolutamente desonesto tratar as coisas dessa forma. Sem sombra de dúvida, dentro do adventismo, há pessoas que fazem uma leitura, vamos chamar assim, mais fundamentalista das coisas que a Ellen White afirma, como se fosse uma coisa assim inquestionável, uma revelação divina, mas também é verdade que nem todas as pessoas dentro do adventismo têm uma postura semelhante a esta. Existem discordâncias dentro do adventismo a esse respeito, e no final das contas, eu também não sei até que ponto o Rodrigo vai explorar essas questões do decreto dominical, do suposto decreto dominical. Essas questões todas têm que ver com interpretação de profecias bíblicas e não simplesmente de profecias de Ellen White, tá? Por que eu disse isso nessa introdução? Porque o decreto dominical vem dela. Então, Ellen White apresenta da seguinte forma:
antes de acabar o mundo, antes de Jesus voltar, vai acontecer um evento que é uma união política entre a Igreja Católica e as igrejas protestantes reformadas. Vou dar um exemplo: a Igreja Católica se une com batistas, presbiterianos, metodistas, assim por diante. Os reformados, os evangélicos. Eles se juntam numa força conjunta, vão até os Estados Unidos da América, no presidente em questão à época, e eles dizem o seguinte: olha, o mundo está um caos, as coisas estão um problema, nós estamos em guerra, as guerras estão acontecendo, o clima está acontecendo, todo esse problema que o planeta vive hoje, pobreza, etc., a culpa disso é porque nós não estamos adorando a Deus no domingo. O resultado, a conta de todos os problemas do mundo, da humanidade, é porque nós não estamos, na verdade, adorando o mundo todo, adorando no domingo. Então os Estados Unidos, como um poder supremo, militar, econômico, se junta a um poder religioso, que é a união do catolicismo com os reformistas. Essa união vai gerar uma lei. Que lei é essa? O tal do decreto dominical. Então o decreto dominical vem dessa união e se diz o seguinte: a partir de agora, independente de qual seja a sua religião, sua crença, sua fé, o dia que você tem que parar obrigatoriamente para trabalhar, parar de trabalhar e adorar a Deus, é no domingo. Ah, mas eu adoro a árvore. Não importa. Você adora a árvore, adora no domingo. Ah, mas eu adoro a pedra. Ah, não importa. Você adorar no domingo. Qualquer pessoa que for vista adorando em qualquer outro dia será perseguida. O que também não é uma afirmação correta. A ideia do decreto dominical, ela tem os seus problemas, enfim. Entretanto, ela não tem essa implicação se você adorar alguma coisa ou qualquer coisa num outro dia da semana vai dar um problema para você. Até porque ninguém sabe o que vai no coração de ninguém para saber se alguém está adorando algo ou alguém em qualquer dia da semana que não o domingo ou não. Né? Presa e assassinada. E aí, depois que essa lei passa por fases, porque na implementação dela não é, dentro do Adventismo, eles não acreditam que é algo rápido, é algo que passa por fases. Na fase 1 tem a implementação da lei, na fase 2 tem o enforcement da lei, eles vão forçar para que aconteça. Depois não aconteça, tem pessoas obedecendo, encontramos adventistas indo na igreja, pega os adventistas e prende, dá um xadrez neles de 90 dias, ainda estão voltando. Agora vai ser prisão séria e depois vai ser decreto de morte. Quem adorar o sábado morre. E aí o adventista ouve toda essa história que eu acabei de contar. Ele fala: ok, então o que eu preciso fazer, já que nós estamos à véspera da volta de Cristo, o que eu preciso fazer então para não perder a minha salvação? E aí ele fala assim: é simples. Você vai sofrer como mártir, você vai ser perseguido, você vai ser preso, você vai ser morto, mas você não vai adorar no domingo. Ponto final. E se você não aceitar essa lei do decreto, você vai receber então o selo de Deus. E por conta disso, sua salvação estará garantida. Todos aqueles que perseguirem você, que adorarem no domingo, vão receber a marca da besta. E automaticamente, com a marca da besta, você sabe: caixa preta, inferno. Então, o adventista, ele não espera a volta de Jesus, na verdade. O adventista, ele espera o decreto dominical. Porque é o evento que divide as águas, é o evento que determina as pessoas, que separa as ovelhas dos bodes, antes da volta de Jesus. Mas é como você dizer que os cristãos não esperam a volta de Jesus, eles esperam que exista uma marca da besta, mesmo que essa marca da besta não seja o decreto dominical, para distinguir quem adora a Deus e não, e quem vai ser salvo ou não, sei lá, enfim. Então, quando Cristo vem, dentro da teologia adventista, ele vem para pegar pessoas que rejeitaram o decreto dominical. Jesus vem para os vivos, no caso, vem para resgatar as pessoas. Ele rejeitou o decreto dominical. Então, o decreto dominical tem uma posição muito séria na igreja adventista. Os adventistas realmente acreditam nisso. Isso que eu ia te perguntar, as pessoas levam a sério esse decreto dominical? Sim. É algo que eles leem nas obras de Ellen White e dizem: é isso aí, vai acontecer, estamos na expectativa. Exatamente. E a própria vitória do Donald Trump nos Estados Unidos reacendeu isso de uma forma violentíssima. Se você digitar no YouTube decreto dominical, você vai ver centenas de vídeos com a foto do Donald Trump, porque o Donald Trump ele é apoiado pela plataforma evangélica americana, e o adventismo pensa: pronto, os Estados Unidos tem um presidente
que apoia os evangélicos. Os evangélicos estão unidos. Como estudar inglês sem... Pô, mas tá difícil essa quantidade de anúncio aí. Eu tô querendo ver a heresia do rapaz aí, do adventismo, etc. E tem que ficar nesse papo aqui. Nessa conjunção. E agora vem o Papa. Só falta o Papa vir. Seja Francisco, seja qualquer outro. Para vir, e agora seremos então perseguidos. Daniel, eu recebi semana passada um flyer de venda de terrenos em regiões longínquas do Brasil, onde adventistas já estão comprando terrenos para se esconder do governo e não serem perseguidos. Caraca. Achei que você ia falar comprando terreno no céu. Boa. Comprando a sua salvação, o seu espacinho lá. Então, eles levam muito a sério isso, hein, Rodrigo? Eu não estava ligado nisso. Eu já tinha ouvido alguma coisa, mas eu não pensei que fosse tão sério assim esse decreto dominical. O Rodrigo Silva, arqueólogo, que vai aos podcasts falar a respeito de fé, Jesus, que é adventista, então ele acredita nisso também. Sim, ele acredita e prega. Ele acredita e prega. É só pegar alguns sermões dele dentro da igreja adventista, e você vai ver que ele defende sim essa teologia. Aliás, Rodrigo Silva, ele defende, por exemplo, que nesse exato momento que nós estamos conversando agora, existem extraterrestres que estão de frente ao santuário celeste de Deus, onde os seres humanos estão sendo julgados para a salvação ou para a perdição. E que esses extraterrestres pertencem a planetas que não caíram como Adão e Eva caíram na árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Adão e Eva foram enganados, na verdade Eva foi enganada pela serpente, comeu do fruto, deu para Adão, então eles caíram em pecado e foram expulsos do paraíso. Esse mesmo cenário, esse mesmo sistema da árvore do paraíso e tal, aconteceu em milhares e milhares de planetas no universo, e esses extraterrestres não caíram como Adão e Eva. Eles não caíram, eles foram firmes e rejeitaram a maçã ou o fruto da serpente. Quando eles rejeitaram, eles ganharam autoridade, autonomia sobre esses planetas. Esses seres extraterrestres estão avaliando se eu e você seremos ou perdidos ou salvos para a eternidade. Eles vão atuar, digamos assim, auxiliando Jesus no juízo final? Seria alguma coisa... Apenas observando para ver se o que está sendo feito, se o julgamento está acontecendo, é um julgamento que está sendo feito de forma justa. Colocando em jogo até a própria honestidade do próprio Deus, né, do ponto de vista de juízo, né? Não, como assim? Não, vamos dizer que essa teoria aí que você está dizendo seja a verdade do adventismo, né? O fato de Deus fazer o juízo diante dos extraterrestres observando é o oposto da ideia de que Deus está sendo injusto ou shade, né? Ou tipo assim, alguma coisa do tipo. É o contrário, né? Seria a ideia de que Deus está fazendo um julgamento muito justo, que inclusive pode ser comprovado por quem estiver ao redor, tipo assim. Que isso, Rodrigo? Peraí, Rodrigo Silva já afirmou isso? Sim, eu já coloquei lá no canal vários vídeos, posso te mandar os links também para você assistir, onde ele fala categoricamente dos seres de outros planetas acompanhando o juízo de Deus sobre os humanos. E é uma crença mais particular dele dentro do adventismo ou é um tipo de crença disseminado? Eles acreditam em extraterrestres que teriam passado... Essa crença é a crença do santuário, é a crença do juízo investigativo. Esse é o nome da crença adventista. É uma crença que está no livro de crenças da igreja, onde eles mencionam seres e inteligências não caídas. Caraca! Pois foi uma religião que nasceu no final do século XIX, me lembra aí? No caso, o adventismo? Foi por volta de 1863, meio do século XIX. Pimba! Pois mais ou menos ali quando o espiritismo também foi codificado por Allan Kardec, Exato. Que teve influência dessas crenças em alienígenas também. Eu já li alguma análise de que a crença em extraterrestres, quando começou a ser disseminada lá no final do século XIX, acabou afetando movimentos espirituais e religiosos daquele tempo. Talvez, olha só... Exatamente isso. Aliás, essa influência. A própria Ellen White, ela apresenta seres em Júpiter, seres que estão vivendo dentro do nosso sistema. Seria legal trazer a citação, né, Rodrigão?
Ellen White apresenta seres em Júpiter. Sistema solar. Quando você volta para o kardecismo, e você lê um dos livros de Allan Kardec, se eu não me engano, eu não me lembro o número do livro, não vou dizer para não errar, mas um dos livros de Allan Kardec fala sobre seres evoluídos em Júpiter. Exatamente como Ellen White apresentou seres evoluídos de outros planetas. Ué, sendo assim, traz a citação do Allan Kardec e tal, dizendo que existem seres evoluídos em Júpiter, e de Ellen White, né? Inclusive, nesse aspecto, Rodrigão, até onde eu me lembro, as suas crenças são bem mais próximas às crenças do Allan Kardec do que a Ellen White, né? A Ellen White rejeita a doutrina da imortalidade da alma. Se eu não me engano, você, Rodrigo Custódio, acredita em imortalidade da alma, segundo o evangelho de Allan Kardec, né? Aliás, Ellen White disse que viu Enoque num planeta. Ela viajou em visão até um planeta X e viu Enoque, aquele que foi tomado, né, em Gênesis por Deus. Chico Xavier também fez seus comentários sobre esses seres no nosso sistema solar e em outros planetas, e até agora as nossas sondas não os detectaram. Não. Rodrigo, muito legal, cara. Tô adorando conhecer um pouco mais sobre o Adventismo por esse olhar mais racionalista, mais crítico. O pessoal tá racionalista. Gostando bastante também. Tá, eu não sei se eles vão avançar para outros tópicos, mas vamos comentar um pouquinho sobre decreto dominical e extraterrestres. Tá? Eu tenho alguns vídeos no canal principal sobre isso. Posso talvez até linká-los aqui para não ter que me repetir muito assim, tá? Então provavelmente na descrição desse presente vídeo aqui eu coloque uns 2 ou 3 links aí de conteúdo sobre decreto dominical ou sobre essas questões aí de alienígenas e árvore da vida e etc e tal. Mas o importante de colocar é assim, tipo, é uma coisa bastante interessante assim a forma como o Rodrigo Custódio ele pinta esse quadro, que obviamente é uma forma colocada para tentar fazer com que o Adventismo pareça ser uma religião absolutamente retardada mental, né? Que tem que ver com o fato assim de simplificar discussões que são um pouco mais complexas, tá? É a mesma coisa que o ateu, que chega assim, olha, sei lá, o Rodrigo Custódio vai lá e diz que ele acredita na Bíblia como a palavra de Deus. Aí o ateu vai chegar e dizer assim, entendi, Rodrigo Custódio, você é o cara que acredita que cobra fala, né? Que machado flutua, que Deus manda matar crianças, que a mulher que é estuprada tem que casar com o estuprador, e que Jesus não, aliás, que Deus ele não perdoa as pessoas por comerem uma fruta, mas que ele perdoa as pessoas por torturarem e crucificarem o seu filho na cruz do Calvário. Pronto, acabou a conversa. É tipo isso, entendeu? Então, por exemplo, o crítico do cristianismo, no caso, ele pinta a religião bíblica com 2, 3, 4 coisas assim que seriam consideradas esdrúxulas e ridículas e absurdas, etc e tal, e acabou a conversa e é isso, entendeu? O Rodrigo Custódio está fazendo algo parecido aqui, querendo dizer que o Adventismo do sétimo dia tem uma crença muito ruim, muito errada, no decreto dominical e nos extraterrestres, tá? Mas eu não vou me aprofundar aqui nesse assunto. Links na descrição se você quiser entender um pouco melhor estas questões, tá? Chegaram 2 superchats, eu vou ler daqui a pouquinho, mas antes eu vou só fazer uma rápida divulgação do Clube do Livro, que vai acontecer lá no Instituto. Bom, eu vou passar aqui um pouco pra frente, não vamos ficar dando palco para divulgação. CEO da maior startup de inteligência. Mas não tem cabimento. Quanto dinheiro esses caras querem que se ganhe aqui nesse YouTube, né? É o que acontece, inclusive, né? No meu canal, eu inclusive desabilito essa função de colocar anúncios no meio dos vídeos, tá? Até para não quebrar o raciocínio, assim. Eu prefiro ganhar menos, mas que as pessoas entendam melhor o que eu tô falando sem essas interrupções dos anúncios, tá? A gente entender a luz da psicologia. Por ele tem o link aí embaixo, pode sair para quem quiser, bora com a gente. Rodrigo, eu tenho que te fazer perguntas sobre por que você saiu de lá, o que aconteceu no final das contas, mas deixa eu ler rapidinho aqui os superchats, que eu acho que foram só 2. Deixa eu ver se eles aparecem por aqui, que às vezes dá pau aqui. Tô vendo que deu pau, peraí. Às vezes o superchat não aparece. O Cynical Wild Wolf, consegui voltar no chat aqui, falou o seguinte: alienígenas interplanetários
E agora quem... Assim, né, o alienígena tem que ser meio que interplanetário, né, da essência do conceito. E assim, tipo, a crença, tipo assim, em alienígenas, ela, tipo assim, no Adventismo, ela não é exatamente, por exemplo, a crença de que os alienígenas, eles têm naves que vêm até a Terra e que fazem as pirâmides e que tem esse monte de coisa assim que tem que ver com ufologia e etc e tal. A ideia é, inclusive, que, por exemplo, cenas como Jó capítulo 1, elas têm uma implicação dentro dessa ideia assim de mundos não caídos ou filhos de Deus assim que se reúnem diante de Deus em contextos XYZ, que em tese seriam seres de outros planetas, né? Então, por exemplo, aqui em Jó capítulo 1, por exemplo, se diz assim no verso 6: num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Então a ideia é que os filhos de Deus estavam se reunindo diante de Deus e Satanás entre eles, e Satanás estava rodeando um planeta específico, que no caso é a Terra. E aí a ideia é que esses outros filhos de Deus, eles poderiam morar em outros planetas, então eles estavam vindo de vários planetas diferentes para se encontrar com Deus. Isso é uma hipótese. Algumas pessoas enxergam esses filhos de Deus também como anjos, e aí nesse caso não seriam exatamente alienígenas de outros planetas. Seja como for, a própria ideia de anjos, mesmo que os anjos eles tenham características um pouco diferentes dos alienígenas, em termos assim, por exemplo, de que o anjo ele é um ser espiritual, ele não é tipo uma pessoa, uma criatura que vive num planeta. Mas, em tese, os anjos são seres criados em outra dimensão, com outra natureza, em outra parte do universo, que inclusive também se enquadraria no conceito de alienígena, né? Porque os anjos não nascem no planeta Terra, supostamente. Aliás, a própria ideia de que anjo nasce, ela também já é um pouco complicada nesse aspecto, né? Porque na mentalidade bíblica existe a ideia de que os anjos são tipo filhos de Deus, criaturas de Deus, servos de Deus. Então, de certa forma, se implica que eles têm alguma forma de origem, mas também existem essas discussões sobre o sexo dos anjos, por exemplo, né, de que eles não têm reprodução sexuada, então eles são criados diretamente por Deus. E seja como for, vamos dizer que Deus esteja lá no céu criando alienígenas. São extraterrestres, tá? Não são seres que estão sendo criados aqui. Então, por mais que alguém queira ridicularizar o adventismo com essas questões, é interessante lembrar que mais cedo ou mais tarde isso tudo vai ter implicações também no texto bíblico, tá? Poderá nos ajudar. Fez uma brincadeirinha aí. E antes mandou outro superchat dizendo: quando eu falava que era fácil tirar dinheiro do povo e que é mais fácil ainda tirar uma caveirinha de um voto, não sei o que ele quis dizer aqui, me falavam que não era assim. Eu não entendi o que você quis dizer aqui, ó. Tirar aí você colocou o símbolo de uma caveira, de um voto. Me falaram que não era assim. Mas tá bom, obrigado. O Arcínico tá quase sempre nas lives aí, mandando superchats, dando uma ajuda no engajamento. Obrigado demais, de coração, pela sua participação. Rodrigo, conta para nós, no final das contas, então, por que depois de 40 anos você deixou de ser membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Foi um acontecimento, alguma coisa mais específica? Teve gente falando aqui que você se decepcionou com a religião, com Deus, ou não tem nada disso? Conta pra gente um pouquinho desse processo, então, de desconversão. Nossa, teve um processo, foi um processo bem interessante, porque para muitas pessoas, até para transparência aqui do canal, eu não deixei de ser cristão, né? Então você foi no canal de um ateu dizer que o adventismo é um trampolim para o ateísmo, mas você mesmo não saiu da igreja para se tornar um ateu, né? Eis a hipocrisia, né, Rodrigão? Estou sendo cristão. Ou seja, você mesmo descomprova a sua tese de que o adventismo é o trampolim para o ateísmo. Porque se você fosse adventista e tivesse se tornado ateu, você poderia dizer assim, tá vendo? O adventismo foi um trampolim para o ateísmo, e etc e tal. Mas no seu caso, você confirma que a sua afirmação está equivocada. Mas o que acontece dentro da questão do adventismo é que, como uma seita opera, a gente costuma dizer que o adventismo é uma seita. No começo você disse que a igreja adventista não é uma denominação, porque ela é uma religião.
aí agora é uma seita. Então, tipo assim, religião é seita e seita é religião? Ou você, mais uma vez, está simplesmente sendo incoerente pela milésima vez nesse videozinho de 1h30? De vista de controle, até de controle do ponto de vista de pensamento. Mas, veja bem, você disse que você é cristão, mesmo agora não sendo mais adventista. O cristianismo não controla o pensamento das pessoas? Por exemplo, se eu quiser ser cristão e não crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, não crer que Deus existe, não crer que Deus criou o mundo, não crer que Deus ama as pessoas, não crer que vai acontecer XYZ coisa que está escrito na Bíblia, eu não crer que Jesus vai voltar, ou qualquer coisa do tipo. Eu posso? Não, né? Então isso é um controle do pensamento. Para você ser cristão, você tem que pensar as coisas que os cristãos pensam. Ou não, é só no adventismo que existe controle do pensamento. De não permitir que o membro pense por conta própria. E quem disse isso? Qual organização na face da Terra, que fosse uma seita, uma religião que for, que seria, por exemplo assim, capaz de impedir uma pessoa de pensar por si mesma? Por exemplo, eu sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu tenho os meus pensamentos aqui na minha cabeça, por mim mesmo. Qual é a estrutura da realidade que o Adventismo poderia usar para me impedir de eu pensar por mim mesmo? Para refletir, etc. Ouvi uma frase recentemente numa entrevista com outro pastor, ele falou assim, não, aqui na minha igreja, a pessoa não concordar e discordar de ponto A ou B ou teológico, eu não vou expulsá-la da minha igreja, a pessoa é livre para pensar. Se ela quiser discordar, ela senta aqui, vai ser amada e abraçada, né? Só que no Adventismo não é bem assim. Não, tudo depende, né, Rodrigo? Tudo depende. Se as suas discordâncias em relação ao adventismo forem mais centrais em relação à fé adventista, não tem muita conversa. Se você quiser ser um adventista e não acredita em Deus, não dá certo. Até porque a nossa religião não é ateia, tá? Só pra você saber. E, obviamente, se você tiver discordâncias em relação a questões mais secundárias, a gente convive com diferenças entre nós em inúmeros aspectos, em inúmeras questões, e etc e tal. Algumas dessas questões são mais ou menos polêmicas, mas é absolutamente normal dentro do adventismo que exista discordância entre os membros, entre os líderes, dos membros para com os líderes, dos líderes para com os membros, de líderes para com líderes e de membros para com membros. Você é só um retardado mental mentindo a respeito da Igreja Adventista do Sétimo Dia na internet, Rodrigo. Porque opera de uma forma diferente. Não opera de uma forma diferente, nem tem como ser diferente, cara. Não tem como você uniformizar as opiniões de todos os seres humanos. Vamos dizer que o Adventismo do Sétimo Dia tenha 20 milhões de membros, ou que seja metade disso, 10 milhões de membros ao redor do mundo. Não tem como você uniformizar a linguagem, o pensamento, as ideias, as opiniões de 10 milhões de pessoas. Aliás, você não tem como fazer isso em relação a duas pessoas. Marido e mulher, pai e mãe, filho e pai, mãe e filha, e etc. Não tem opiniões iguais em relação a todas as coisas. Ia ser no adventismo que ia ser diferente, né? Vou dar um exemplo. Se você é adventista do sétimo dia e você levanta em algum momento e fala, olha, depois de ter estudado Ellen White, depois de ter lido o que ela escreveu, depois de ter feito uma análise bíblica e tal, olha, decidi que não considero ela mais como profetisa, como mensageira, e você de forma pública diz isso. Não no meio da igreja, mas para alguns amigos, algumas pessoas, até o próprio pastor. Você vai sofrer um afastamento social. Você vai sofrer... Não, isso é verdade. E eu acho esse um aspecto um pouco ruim do adventismo, né? Algumas pessoas que colocam Ellen White como mais importante do que ela realmente deveria ser. E assim, eu também não conheço nenhum adventista do sétimo dia que não tenha alguma discordância ou algumas discordâncias de Ellen White, tá? Em inúmeros aspectos. Então, também, no final das contas, essa forçação de barra que alguns adventistas têm para que os membros da igreja afirmem crer muito firmemente em Ellen White é um erro da organização e da comunidade adventista. Mas, assim, existem caminhos e meios de se discordar de Ellen White em inúmeros aspectos, se mantendo adventista normalmente e naturalmente, tá? Inclusive, o pastor Jean Paulin, Jean Paulin, o nome dele? Acho que é, né? John Paulin, ele inclusive fez uma extensa série de mensagens dizendo que talvez o decreto dominical não se concretize, etc e tal, porque isso tem todo um contexto da época em que Ellen White vivia, que não existe mais, e que então, se a gente pensar na data da volta de Cristo como condicional, pode ser que se Jesus tivesse voltado na época da Ellen White, teria acontecido um decreto dominical, mas se Jesus voltar daqui 100 anos, o contexto seja outro. Então são formas normais, acadêmicas,
polêmicas, etc., que existem de se discordar de Ellen White, sem se tornar crítico de Ellen White, que Ellen White era do demônio, que Ellen White era o Satanás no mundo, entendeu? Porque aí, de fato, você acaba tendo uma incoerência com a crença adventista. Mas as coisas não são simples e só o que o Rodrigo faz aqui é simplificar as coisas. Inclusive de forma maldosa. De uma forma ou de outra, algum tipo de consequência. Ah, não concordo com a teologia tal. Ah, não concordo com isso. Ah. Mas aí é que tá, Rodrigo. Teologia tal. Depende do que você tá falando. Tipo assim, eu não concordo com a teologia tal do sábado. Cara, se você discorda do sábado, que é um dos 10 mandamentos da palavra de Deus, de fato não dá pra você ser adventista, irmão. Agora, por exemplo, a teologia das joias. Aí já há espaço para discordância. Existem pessoas que acham que pode, acham que não pode. Aí tem inúmeras discussões sobre os textos bíblicos, os contextos e etc e tal. Então, tudo tem mais nuance do que o Rodrigo supõe. Olha, eu tomo café. Mas, irmão, como assim você toma café? Ellen White... Inclusive, é absolutamente normal se tomar café entre os adventistas do sétimo dia, já demonstrando também na prática que Ellen White não é essa autoridade, que ela falou, tá falado, e todo mundo segue como um cordeirinho e blá blá blá. Disse que nós não devemos tomar café. Eu tomo café, não tem problema nenhum, cientificamente não tem nada de errado. A partir daquele momento ele tem uma mancha dentro da comunidade, ele toma café. Chegou a hora de você... Inclusive, recomendo que vocês assistam lá no meu canal principal a minha série sobre se beber café é pecado, tá? Fiquem à vontade. Então, esse é um ponto que muitas pessoas pensam, quando alguém deixa o adventismo, é porque houve um conflito. Porque a pessoa foi lá, falou alguma coisa, ou foi rechaçada. No meu caso, eu sei cada caso, no meu caso é um caso bem diferente. Eu saí da igreja, meu último sábado na igreja adventista foi no púlpito, com toda a minha família, recebendo os presentes, sendo abraçado pelos pastores, uma igreja de quase 1000 membros, 3 pastores com quem eu trabalhei durante um bom tempo, pessoas com quem eu tenho uma consideração tremenda. Então, a minha saída no adventismo, claro, né, eles não sabiam o que estava acontecendo, foi algo privado, secreto, não foi tornado público até... Então a igreja não impedia você de ter os seus pensamentos próprios. Mas você falou que estando numa seita, você não pode pensar por si mesmo. Aí você pensou por si mesmo e em privado chegou a conclusões contra o adventismo e ninguém te impediu nessa seita maligna? Rodrigo, você é só incoerente o tempo todo, brother. Depois de um tempo, ele foi abraçado pela igreja e saí pela porta da frente, sem briga com ninguém, em paz com todo mundo. Qual foi a razão da minha saída? Num determinado domingo... A razão é que você não estava numa seita que impedia você de pensar por si mesmo, você pensou por si mesmo qualquer bobagem, decidiu sair da igreja e você é livre para fazer isso. Eu fui chamado por um dos pastores, porque eu trabalho com marketing há 20 anos, mais de 20 anos. E quando eu estava na igreja, o pastor falou assim, Rodrigo, nós estamos chegando com uma campanha grande de evangelismo, temos uma campanha para ensinar o Apocalipse, e a gente gostaria de uma estratégia. Ele falou, tá bom, qual que é a sua estratégia? Vamos sentar, vamos conversar, qual é o seu budget? O seu budget é 10 mil, acho que era 10, 15 mil dólares na época. Ele falou assim, tá bom, dá para fazer um pouco de internet, um pouco de rádio, vamos trabalhar. E eu decidi permanecer durante o evento, 10 dias de estudos. Só que houveram dois pedidos do pastor para que eu desenvolvesse a campanha deles. O primeiro pedido era, não mencione que nós somos adventistas. Essa foi a primeira coisa que ele me pediu, algo que eu nunca tinha ouvido. Dentro do contexto de marketing, tanto no Brasil e em outros países. O pastor falou, não mencione que aqui é uma igreja adventista. Segundo ponto, mencione apenas que nós vamos utilizar durante o estudo apenas a Bíblia. Não mencione que nós vamos usar Ellen White, não mencione que nós vamos usar nada, somente a Bíblia. Aquilo me chamou muita atenção, Daniel. Por quê? Eu falei assim, por que ele quer esconder o nome de onde... Sabe por que assim, claro, é óbvio que às vezes nesse tipo de coisa existe uma desonestidade por parte dos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu não quero eliminar essa hipótese. Mas uma outra hipótese, Rodrigo, é que em alguns contextos não se pode mencionar que uma determinada iniciativa é adventista do sétimo dia, porque retardados mentais como você envenenam a comunidade cristã ou não cristã a respeito da igreja adventista do sétimo dia, e se as pessoas souberem que uma determinada iniciativa é adventista, elas vão imaginar todo tipo de bobagem com base no tipo de mentiras e enganos que pessoas como você disseminam largamente, e é por isso que não pode mencionar em alguns aspectos. Claro, óbvio que eu, por exemplo, particularmente falando, não sou a pessoa assim mais a favor desse método de evangelização
um pouco mais, vamos dizer assim, sorrateira, ou escondida, e etc e tal. Mas, infelizmente, a realidade é tal qual é. E nesse aspecto existem erros dentro do adventismo, e existem erros dos críticos do adventismo para estancar o avanço da mensagem adventista no mundo. Então não tem ninguém correto nessa história, tá? Ele pertence. Primeiro, porque ele quer esconder a profetisa a qual ele... E outra coisa, esconder a profetisa. E isso é uma crítica boba, entende? Porque o que acontece? Por exemplo, se você entra no canal Vem Senhor Jesus, meu canal tem 1.300 vídeos, coloca lá na busca do canal Ellen White. O nome é Ellen White. Vamos dizer que exista 50 vídeos onde eu mencione Ellen White no título e na mensagem e etc. Então veja bem, tem 1.300 vídeos, 50 falam de Ellen White, 1.250 é só palavra de Deus, é só Bíblia. Isso não acontece porque está se escondendo Ellen White. Isso acontece porque, inclusive, se está sendo fiel ao que Ellen White ensina. Ellen White vai dizer, recomendo-vos a Bíblia, a única regra de fé, doutrina e prática. Então é com isso aqui que a gente gasta a maior parte do nosso tempo. Entende, Rodrigo? É assim, não é uma coisa do tipo, não, você está escondendo, até porque se fosse esse o caso, vamos dizer assim, ó, depois dos 10 dias de estudo bíblico, o pastor adventista que está dando o estudo vai revelar para as pessoas que ali é uma comunidade adventista e que além da Bíblia também existe a crença no espírito de profecia. Veja bem, essa crença não será escondida. Inclusive, não é uma das suas críticas que para ser batizado no final desses estudos, você tem que crer em Ellen White? Então a ideia é simplesmente não colocar Ellen White na dianteira da discussão, mas trabalhar as questões bíblicas. E quando a pessoa entender que a guarda do sábado é bíblica, que o Apocalipse é bíblico, que isso aqui e aquilo lá, e etc., que são mensagens adventistas, são questões bíblicas, aí a pessoa pode se abrir um pouco mais para entender a posição de Ellen White dentro dessa estrutura, como que isso foi chegado a essas conclusões ou não, etc, 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 etc. Então, tipo assim, cara, as coisas são bastante diferentes do que você supõe, e você passou 40 anos no Adventismo do Sétimo Dia. E diante de uma situação como essa, você simplesmente se torna um parceiro do CACP, de uma pessoa absolutamente retardada mental, do tipo João Flávio Martinez, que é uma das pessoas mais desonestas e burras que existem no universo evangélico brasileiro, simplesmente porque você identificou, tipo, vamos dizer que fosse um erro, entendeu? Ah, se escondeu que crê em Ellen White, e foi só na Bíblia, e não mencionou que é adventista. Beleza, vamos dizer que isso seja um erro. E os erros das infinitas mentiras e burrices dos seus coleguinhas. Aí você não tem tanto problema com isso, né? Ser mentiroso, ser falso, denegrir a religião dos outros, ensinar um monte de merda, um monte de bobagem, simplificar maldosamente as coisas, não tem problema nenhum. Ah, não mencionar que é adventista num contexto de 10 dias de evangelização e estudar só a Bíblia nesses 10 dias, aí é um pecado muito grave, né? Pra você aguentar permanecer nessa comunidade, né? Professou a sua própria fé. Eu decidi permanecer no estudo pelos 10 dias, me propus a ficar no PowerPoint, passando os slides, justamente para ficar próximo ali do processo. Abri a Bíblia de um lado, PowerPoint do outro e fui analisando. E no final das contas, Daniel, pela primeira vez na minha vida, eu percebi que o meu adventismo, do ponto de vista escatológico, de fim do mundo, apocalipse, todos esses eram meio que no piloto automático, durante a vida toda que eu passei. Ah, entendi. Você era um adventista por 40 anos que nunca tinha estudado a Bíblia profundamente, nunca tinha questionado as coisas de uma forma minimamente crítica e profunda. Ok, né, Rodrigo? Aí a gente já entendeu o problema, cara. Na igreja era meio que no piloto automático. E aquele dia foi um dia que parece alguma coisa despertou em mim e falou assim, presta atenção no que esse cara tá falando. Então, o que é o... Bom, eu acho essa experiência muito boa, Rodrigo, nesse aspecto, porque a despeito disso ter te conduzido para fora da igreja, eu acredito que toda pessoa precisa ter questionamentos a respeito dos motivos do porquê crê ou não crê em alguma coisa. Claro, pessoas que nascem na igreja às vezes têm um pouco de problema em relação a essas questões, né? Porque algo dessas convicções são implantado desde que a pessoa é meio que criança e tal, e a pessoa não chega àquela conclusão porque ela estudou, porque ela refletiu, porque ela avaliou outras leituras e aquela leitura, ela entendeu que aquela leitura é melhor.
Entendeu? Mas, por exemplo, você não pode colocar todos os adventistas nessa mesma categoria. Eu mesmo, por exemplo, nunca fui um adventista como você, que não questionava ou que não entendia as coisas e que nunca tinha parado para pensar. Muito pelo contrário, eu só me tornei adventista depois que eu já tinha parado para pensar bastante, tá bom? Tinha trazido gente para dentro da igreja. Eu falei assim, eu me sinto responsável de uma forma ou de outra, né? E aí comecei a prestar atenção e vi decreto dominical, vi o sinal da besta, vi todas essas questões que a gente comentou. E eu falei assim, isso não está encaixando. Historicamente tem eventos que não fazem o menor sentido. Rodrigo, o problema é quando você cita coisas genéricas, assim, por exemplo, vamos dizer assim, olha, que eu cheguei à conclusão de que historicamente há coisas que não fazem nenhum sentido. Primeiro de tudo, cara, a matéria da história, filosofia da história, a história em si, ela não é uma ciência exata. Nós não temos acesso ao passado para dizer tudo como foi ou não foi. Isso não só em relação a questões adventistas, mas a questões de história geral e da vida geral, tá? Por exemplo, nem se sabe há quanto tempo existem seres humanos na face da Terra. Você pode ter teorias de que faz XYZ tempo, ou XYZ tempo, ou poucos milhares de anos, ou muitos milhões de anos, ou bilhões de anos, ou sei lá o que, etc, etc, etc. Mas não se sabe. Exatamente por causa dessa característica da história, do fato dela não ser uma ciência exata e de a gente não ter acesso ao passado. Então, quando você fala, por exemplo, que certas coisas históricas não fazem sentido, a gente fica sem entender que questões históricas são essas. Elas não fazem sentido ou você simplesmente prefere uma interpretação diferente de algum aspecto da história? Porque, por exemplo, existem pessoas que gostam de pensar na história da humanidade como uma história evolutiva e outras uma história tipo criacionista. Não é porque você prefere a leitura evolucionista que ela é verdade, nem porque você prefere a leitura criacionista que ela é verdade. Então, o que acontece? Discussões históricas estão no bojo de discussões também que vai haver mais cedo ou mais tarde diferenças de opinião. E não existe uma autoridade para dizer assim, foi assim, não foi assado. Muito pelo contrário. Então toda a história, ela pode ser lida de forma maldosa ou benevolente, ou etc. Por exemplo, essa sua história aí. Eu posso ler ela da seguinte forma: você é um retardado mental que nunca estudou a Bíblia, quando você se deparou com mínimos questionamentos, você não tinha fundamento nenhum para entender a complexidade das discussões, você se sentiu enganado pela igreja adventista, porque você nunca tinha parado para pensar nas alternativas à fé adventista, e você se tornou um retardado mental para divulgar as crenças contrárias dos anti-adventistas, mesmo inclusive que elas sejam completamente equivocadas do ponto de vista não somente histórico, mas bíblico, né? Porque hoje você defende imortalidade da alma, por exemplo. Você defende que se pode transgredir um dos 10 mandamentos sem problema nenhum, tipo o sábado. Então, ou seja, você é só uma pessoa sem fundamento nenhum. Ou poderia se fazer a leitura que você foi iluminado por Deus, que você encontrou a verdade, que você abandonou os erros adventistas e você se tornou um maravilhoso parceiro da verdade do CACP. Ok. Mas veja, essas leituras, elas não podem ser comprovadas no aspecto de que qual é a realidade? Para você, por exemplo, desvendar uma realidade histórica, você tem que desvendar toda a história. Por exemplo, Deus está guiando o Rodrigo Custódio na sua cruzada anti-adventista ou não? Para você comprovar isso historicamente, você teria que comprovar se Deus existe ou não, se ele guia as pessoas ou não, se ele guia alguns e não outros, e se ele guia alguns a serem adventistas e outros a serem não adventistas, ou se ele só guia os que não são adventistas, ou se ele só guia os adventistas. Então, tipo assim, cara, são inúmeras questões que não se podem comprovar do ponto de vista histórico. Até porque elas fazem referência a seres e eventos que acontecem fora da história, lá na eternidade, lá no mundo espiritual, lá onde Deus está, que aparentemente não é exatamente aqui na história, entendeu? Então você não sabe coisas mínimas a respeito das discussões religiosas. Você é uma pessoa sem fundamento básico para discutir as coisas. Não é à toa que o seu canal, o Puta que Pariu Para Que Possamos, é um dos canais mais idiotas e retardados mentais que existem no YouTube. Posso citar um, por exemplo. Ellen White disse que houve uma chuva de estrelas, uma chuva de meteoritos que aconteceu no século XVIII. E Ellen White volta na história e fala, lembra aquela chuva de meteoritos? Aquilo é um sinal de apocalipse. Jesus vai...
não é do Apocalipse, seria um sinal do sermão do sermão escatológico de Jesus, né? A ideia ali, por exemplo, em Mateus 24, é que chegaria um tempo que haveria a queda das estrelas, né? Olha só. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento. E aí Ellen White faz uma aplicação de uma chuva de meteoritos que houve num determinado período da história como cumprimento da profecia. Veja, o que acontece, Rodrigo? A interpretação da Ellen White, ela pode ser verdadeira e ela pode ser falsa. E só Deus pode responder se essa interpretação é falsa ou verdadeira. Vamos dizer que Jesus voltasse hoje, eu e você, Rodrigo Custódio, a despeito dos nossos pecados, mas em função da nossa fé, mesmo que seja fé em denominações ou que envolvam denominações diferentes, nós dois vamos para o céu. Aí a gente chega lá diante de Deus e a gente pergunta, Senhor, Ellen White tinha dito que a queda das estrelas lá, não sei aonde, não sei quando, um meteorito, não sei das quantas, é o cumprimento da sua profecia de Mateus 24. O Senhor confirma ou o Senhor nega? Aí Deus responde, não, Ellen White estava correta nesse aspecto. Não, Ellen White estava errada nesse aspecto. De outra forma, qualquer interpretação, você não pode, se você não tem autoridade divina para dizer não era isso que eu queria dizer. Vamos dizer que seja, e você discorda daquilo que Deus pregou aqui, etc. e tal. Então é isso, entendeu? Então, tipo assim, cara, as interpretações de Ellen White, elas não precisam ser tomadas como verdades absolutas, mas elas também não são descartadas porque existem opiniões contrárias, tá? Vai voltar. É a mesma coisa quando você discute religião com ateu, né? O ateu, ele tem opinião contrária. Ele diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, que isso é tudo mentira, que isso nunca se cumpriu, nem vai se cumprir. Não quer dizer que, por causa dessa opinião do ateu, a religião agora não vale mais nada. Ou ela não tem nenhum sentido, nenhuma verdade, nenhum valor. Pode ser que o ateu esteja errado. Assim também pode ser que você, ao criticar a interpretação da Ellen White, você esteja errado. E também pode ser que você esteja certo na sua crítica e a Ellen White se equivocou nesse aspecto. Mas a autoridade que vai responder essas questões é Deus e não eu ou você. Sendo que a chuva de meteoritos acontece ciclicamente a cada 30 anos. Não, tudo bem, é verdade. Existem fenômenos assim, por exemplo, como essa coisa da lua de sangue, ou mesmo de chuvas de meteorito, ou coisa nada do tipo, que são cíclicas e que acontecem em inúmeros contextos. E inclusive, nesse aspecto, Mateus 24 contém um monte de sinais desse tipo. Por exemplo, haverá fomes, haverá terremotos, haverá pestes e tudo isso é cíclico. Entretanto, obviamente que supostamente na leitura bíblica, há um período da história, pouco antes da volta de Jesus, em que essas coisas, aparentemente, elas serão mais intensas do que o comum da história toda da humanidade. Pode ser que nós estejamos vivendo esse período atualmente, Jesus já está às portas, ou pode ser que isso só vai se intensificar daqui 1000 anos e Jesus vai voltar só daqui 1000 anos. Mas o fato é que a gente não sabe. E porque a gente não sabe, tem que tomar um pouco cuidado com as afirmações, tá? Cada 20 anos. Hoje é provado cientificamente que não foi um sinal profético, um sinal apocalíptico, é só uma chuva de meteorito que tem um schedule pronto para acontecer. Simples assim. Mas é a mesma coisa que o ateu poderia dizer assim, não, aqui na Bíblia fala que terremotos são um sinal da volta de Jesus, mas os terremotos são ciclos, então isso é uma bobagem, uma mentira. Não, mas vejam. Não, pode ser que terremotos tenham sido comuns ao longo da história humana inteira, mas que hoje os terremotos estejam mais intensos do que foi durante a história humana inteira. Inclusive existem estudos científicos que demonstram que a atividade geológica do mundo hoje, aparentemente, ela é mais intensa do que foi nos séculos passados, mas também existe um pouco de dúvida sobre esse tipo de conclusão, porque nós temos instrumentos para medir essas coisas hoje que não existiam no passado. Então também pode ser que a gente tenha uma visão um pouco distorcida nesse aspecto, mas a impressão que se passa é que, por exemplo, sei lá, nos últimos 100, 200 anos da história, existe uma atividade geológica de terremotos, etc., muito mais intensa do que em períodos anteriores da história humana. E aí isso confirmaria que nós estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. Então a sua leitura, Rodrigo, ela pode parecer bonitinha para você e blá blá blá, mas ela também pode ser feita contra a mensagem bíblica, não só contra a interpretação da Ellen White. Sim. E aí você começa a ver que isso continuava sendo defendido no período da conferência de 10 dias. Não, tudo bem, mas o ponto é o seguinte, os cristãos defendem até hoje que terremotos são sinais da volta de Jesus, e alguns céticos poderiam dizer que não, que são só coisas cíclicas.
Então, tipo assim como você cristão pode defender que os terremotos são sinais da volta de Jesus, os adventistas podem defender que no dia X de 1800 e tanto aconteceu uma chuva de meteoro que pode ter que ver o que é o cumprimento da profecia segundo a visão adventista. E não tem nenhum problema o adventismo ter a sua visão das coisas. Eu falei, mas todo mundo já sabe que essa chuva não tem nada a ver com... Não é todo mundo que já sabe que a chuva não tem nada a ver com isso. Por exemplo, no caso da leitura adventista, existe toda uma construção teológica baseada nas 2.300 tardes e manhãs, nos tempos apocalípticos, que apontam para o meio final ali do século XIX como o início da purificação do santuário, do juízo investigativo, do juízo final, da volta de Jesus, do milênio de Apocalipse 20 e etc. e tal. Então, se, por exemplo, está existindo um evento como essa queda das estrelas, né, dos meteoritos aí, perto do final desse período de 1844, de 1798 e coisas do tipo, isso pode ser que, em tese, indique que esse período da história tem um significado profético. Óbvio que isso não pode ser tomado como uma verdade absoluta, né? E é verdade que às vezes os cristãos eles falham em trabalhar hipóteses e eles acabam pregando algumas hipóteses de interpretação profética como verdades, assim como que é isso e acabou. E isso é uma postura um pouco fundamentalista e um pouco equivocada em alguns aspectos, mas é difícil apresentar esses assuntos de uma forma assim muito relativista, entendeu? Tipo, essa queda nas estrelas aqui, esses meteoritos, pode ser o cumprimento profético ou pode não ser? Então, por causa disso, a religião, às vezes, ela vai para um lado um pouco mais fundamentalista de fazer algumas afirmações que são questionáveis, tá? Mas, por exemplo, assim, essa ideia de que ali em 1700 e tanto, 1800 e tanto, houve uma chuva de meteoritos, que é o cumprimento da profecia, é uma coisa que pelo menos tem alguma hipótese, alguma chance de ser verdade. Agora, alma imortal que você, Rodrigo Custódio, retardado mental, defende, não tem chance nenhuma de ser verdade. Até porque a palavra de Deus diz que a alma que pecar, essa morrerá. É o oposto de ser imortal, né, retardado mental? Sinal profético. Por que você continua falando isso na minha cabeça? Isso começou a me incomodar. Eu falei assim, quer saber? Vamos fazer o seguinte, fui no eBay, e no eBay tem uma lista de antiguidades, livros antigos do século XIX, século XVIII, século XVII, relacionados à religião, e do século XIX relacionados ao adventismo. Eu decidi comprar vários. Eu posso mostrar aqui para você só um lado aqui da estante, ó. Na primeira fileira e na segunda eu tenho livros aqui. Aqui tem mais ou menos ali uns $2.000 só de livros, do século XIX. Então eu falei assim, peraí, vamos então começar pelo que realmente aconteceu, vamos pegar os originais. Pelo que realmente aconteceu. Rodrigo, entenda, cara. Quando você trabalha interpretação profética, você não está discutindo o que realmente aconteceu. Você está trabalhando interpretação profética. Não há acesso à história e não há acesso à profecia ou a Deus de um ponto de vista absoluto, de maneira que você possa apontar um X evento como cumprimento de uma profecia Y. Inclusive por isso, até hoje existem muitos judeus que questionam se as profecias messiânicas do Antigo Testamento realmente se cumprem em Cristo ou não. E existem muitos judeus que chegam à conclusão que não. Agora, não é porque eles estudaram o que realmente aconteceu, é porque eles têm uma interpretação diferente dos fatos do que os cristãos. Entende? Então, o fato de existirem interpretações diferentes a respeito, por exemplo, das interpretações adventistas sobre esses eventos, não quer dizer nem que o adventista está errado, nem que o crítico do adventismo está certo. E nem o inverso, nem que o crítico do adventismo está certo e o adventista está errado. Mas o ponto é, cada um tem a sua interpretação das coisas. E não é porque existem interpretações não adventistas que o adventismo está errado. Inclusive, pode ser que o adventismo esteja errado em alguns pontos, certo em outros. Não existe essa mentalidade do 8 ou 80, ou tá certo em tudo, não tá certo em nada. Até porque bastaria você encontrar um erro em uma religião que acredite em Deus, para que Deus, inclusive, deixe de existir. Porque se for assim, tá certo tudo e tá certo em nada, uma religião que erra em alguma coisa secundária, acaba tendo uma implicação que essa religião está errada em tudo, e aí se essa religião acredita em Deus, também está errado que Deus existe. E não se trata a religião dessa forma, entende? Ou seja, Rodrigo, você é uma pessoa absolutamente despreparada para discutir religião em um nível minimamente adulto. Eu comecei a me debruçar sobre os originais, e isso era 2 anos antes do Covid. Veio o Covid, me deu ainda mais tempo para poder continuar estudando, continuei o processo,
E quando foi o início de 2021, eu já tinha na minha mente sedimentado que o Adventismo apresenta uma teologia que não é saudável, não é... Ai, cara, aí é complicado, tá? Existem aspectos dentro do Adventismo que eu concordo, que não são saudáveis do ponto de vista teológico, espiritual, mental. Mas isso acontece em todas as comunidades religiosas. Todas as comunidades religiosas vão ter um entendimento ou sobre sexo, ou sobre música, ou sobre roupa, ou sobre comida, ou sobre relacionamentos, ou sobre vida, e mesmo questões assim de Deus e diabo e pecado e não sei o que nem sempre são saudáveis ou corretas. É da natureza do jogo da religião. É bíblica. Eu costumo dizer no canal que o Adventismo apresenta um Jesus falso. Um Jesus falso? Pelo amor de Deus, Rodrigo, você é só um idiota, brother. Uma profetisa falsa e uma salvação falsa. Uma profetisa falsa eu até poderia trabalhar bem tranquilamente com essa ideia. Uma salvação falsa por quê? O que é a salvação verdadeira? Explica para nós aí. A leitura soteriológica adventista é uma leitura bíblica protestante arminiana. Essa é uma leitura falsa? A leitura correta é a leitura católica ou é a leitura calvinista? Porque também é muito fácil ficar dizendo, né, a leitura adventista é errada. E qual que é a certa? Quando eu cheguei nessa conclusão, baseado nos escritos e nas fontes primárias da própria igreja... Não, veja bem, fontes primárias da própria igreja não. Aparentemente você comprou um monte de livros aí do século XIX contra a igreja, não a favor da igreja. Eu falei, pra mim, já deu. Só que sair... E tudo bem, cara. Você, mesmo que você não tivesse estudado nada, você tivesse tido simplesmente um sentimento no seu coração que a sua vida não estava legal como adventista e você já não queria mais ser adventista, seria uma razão válida também. As pessoas não são obrigadas a participar de grupos que elas não querem participar, de crer em coisas que elas não querem crer, porque inclusive é exatamente o oposto do que você disse há poucos minutos atrás aí, como se o adventista não fosse capaz de pensar por si mesmo. Todo mundo é capaz de pensar por si mesmo e tomar as decisões da sua vida e tranquilo você tomar as decisões da sua. Não tem problema. O problema maior é você ser uma pessoa despreparada para discutir as questões, ser um completo retardado mental e achar que você tem alguma autoridade para ficar falando esse tipo de coisa, como se você representasse realmente assim, o que o adventismo realmente crê e como que realmente as coisas são. Você passou 40 anos sem questionar o mínimo a respeito da sua fé escatológica. Aí depois, em 2 anos, você leu um monte de bobagem, você concluiu um monte de idiotice, e agora você pensa que você é uma grande autoridade. Pelo amor de Deus, bro. Da igreja adventista é um processo que você precisa tomar muito cuidado para ser feito. Ainda mais nas posições que eu ocupava na igreja à época. Então eu precisei ser bem cauteloso, não alardar ninguém, não sair gritando pelos 4 ventos, olha, dá seita, olha, falsa profetisa. Não fiz isso. E até respeito aos próprios membros da igreja, os amigos que eu tenho lá dentro. E eu falei assim, eu tenho que fazer algo que seja meu, pessoal. Conversei com a minha família, minha esposa, e em novembro de 2022 eu tomei a decisão de oficialmente deixar a igreja única e exclusivamente através de estudos tanto teológicos como históricos. Tranquilo, brother. Veja bem, você tem absoluto direito de deixar a igreja por esses motivos e não tem nenhum problema, cara. Tipo, abandonar uma comunidade religiosa é uma coisa absolutamente normal, assim como também pertencer a uma comunidade religiosa é algo absolutamente normal. E os julgamentos sobre a realidade ou a não realidade, das intenções, das profecias, das doutrinas e não sei o que, é uma tarefa sobre-humana de você resolver os dilemas e etc e tal. E cada um tem a sua perspectiva e ponto final. Agora, se a gente for discutir, não, a leitura correta é o quê? É hindu, é islâmica, é ateia, é cristã, é católica, é evangélica, é adventista, é testemunho de Jeová, é Seishonoye, é sei lá o quê. Não tem fim essa discussão, ela não tem fim e não tem árbitro, entendeu? E você não é o árbitro da fé adventista para dizer que isso está certo, aquilo está errado. Obviamente que há algumas coisas que a gente tem fundamento bíblico e fundamento lógico para entender que algumas coisas são mais corretas, outras menos corretas. Existem umas áreas cinzentas, que às vezes é um pouco difícil dizer se aquilo é verdade ou não. Então, assim, tem que ser mais cuidadoso na hora de trabalhar os conceitos religiosos. E como não é o caso, como você é uma pessoa que sempre foi muito superficial e ainda é muito superficial nessas discussões, aí não é à toa que a qualidade do seu trabalho é um lixo. Ou você teve algum tipo de impacto? Eu pergunto porque tem pessoas que... Galera, assim, ó, falta ainda quase 15 minutos desse papo aqui, e eu já não aguento mais essa conversa, tá? Então eu não vou ver os últimos 15 minutos.
Não vou reagir. Deus abençoe todo mundo. Um forte abraço. Depois eu faço um vídeo lá no meu canal principal para dizer aí um pouco das principais impressões que eu tive a respeito desse material. E depois eu linko aqui essas três reacts aqui para quem quiser se aprofundar um pouco nas coisas que eu penso, tá bom? Valeu, obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.